A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e amadas irmãs, é com muita alegria que novamente eu venho falar com vocês hoje para falar sobre um tema muito sério, muito importante, um tema muito duro, tá? Quando Deus estava ministrando no meu coração, eu falei: Senhor, que coisa dura, me dê coragem, me dê capacidade, me dê coragem para transmitir tudo isso que o Senhor está ministrando no meu coração para os meus amados irmãos, tá? Então, eu já quero pedir a compreensão. Eu estou tendo muito impedimento para estar postando esse vídeo, tá bom? Eu gravei 3 vídeos de 30 minutos praticamente. Estava agora gravando um de quase 10 minutos, o telefone aqui tocou do escritório, mas quantas vezes for necessário fazer esse vídeo para estar cumprindo a ordem do Senhor, eu vou fazer, graças a Deus, tá bom? Então já quero pedir desculpa pela duração do vídeo, que provavelmente deve durar uns 30 minutos, já quero pedir a compreensão de vocês, porque o tema é muito sério mesmo, tá? Então o tema é: semeie em terra fértil. E eu sempre cito a fonte, menciono de onde eu me inspirei para trazer o tema, sempre dou honra a quem tem honra, né? Como diz a palavra de Deus. Vocês não precisam se assustar, na pessoa em quem eu me inspirei no tema, o vídeo não é totalmente contrário do que ele prega, tá? Não precisa tirar do vídeo, não precisa se preocupar. Muito tempo atrás eu vi e ouvi o pastor Silas Malafaia dizendo: ó povo de Deus, devemos semear em terra fértil, devemos semear em terra fértil. Isso ficou guardado no meu coração, tá? Então o tema eu tirei das palavras dele, mas o vídeo é totalmente contrário do que ele prega. O vídeo é totalmente, conteúdo é totalmente diferente, até porque foi o que Deus ministrou no meu coração. Então o que Deus ministra na vida de cada um é diferente, tá bom? Então vamos lá. O ideal é que todos os pastores e pastoras e obreiros tenham um trabalho secular, tenham uma profissão secular, para ter a sua subsistência e a subsistência de sua família, tá bom? Mas também existe um respaldo para que se o pastor quiser, a pastora quiser, o obreiro quiser trabalhar de forma integral no ministério, também existe um respaldo para que eles venham fazer isso. Mas também existe um parâmetro na Bíblia de quanto em remuneração, salário eles devem receber. E Deus me revelou esse respaldo, esse fundamento, lá num textuário que praticamente todos conhecem, muitas igrejas sempre mencionam na hora do dízimo, que é lá final de Malaquias, onde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Preste bem atenção nessa palavra, mantimento, tá? Sabemos que antigamente não existia a figura do pastor, era o sacerdote. O sacerdote de antigamente hoje é equiparado ao pastor. Quando eu falo pastor, pastora, tá? Obreiro, tá? E esse sacerdote antigamente ele vivia de forma integral, né, o tempo todo no templo, na casa do tesouro, no templo de Deus, vamos colocar assim, porque antigamente eles não eram o templo de Deus, né? Todos sabem, né? Podemos falar isso uma outra hora, mas não quero me adentrar nesse mérito, tá? Então eles viviam lá na casa do tesouro, no templo de Deus, de forma integral o tempo todo. Então ele era mantido eminentemente somente pelo mantimento, porque antigamente quem tinha o mantimento tinha praticamente a sua sobrevivência garantida, que antigamente praticamente era ter o mantimento, que
teria que ter um vestuário, mas isso não era muita coisa, o vestuário poderia durar muito tempo, antigamente tudo durava mais. Então quem tinha um mantimento tinha praticamente a sua sobrevivência garantida, tá? Mas isso eu não quero dizer que hoje devemos devolver o dízimo em forma de alimento, tá? Nada disso, não entenda dessa forma. Os tempos mudaram e suas necessidades também mudaram, tá? Então hoje nós temos a necessidade essencial que também mudou, que precisa de dinheiro para estar pagando, suprindo essa necessidade, que é a energia elétrica, tá? A água. Então, a igreja precisa sim do nosso dízimo em dinheiro para estar pagando a energia elétrica, a água, muitas vezes o zelador, muitas vezes a igreja que não é legalizada paga IPTU, tá? Então, devemos sim devolver o dízimo em forma de dinheiro, tá bom? Mas o que quer dizer quando a palavra de Deus diz para que haja mantimento na minha casa? Isso quer dizer que para os dias de hoje, esse mantimento quer dizer que o pastor, a pastora, o obreiro, eles devem receber somente aquilo que vai atender às suas necessidades pessoais básicas, sua e de sua família, tá? Então a organização da igreja tem que fazer uma averiguação para ver quanto que o pastor, a pastora, o obreiro precisam em dinheiro, em salário, em remuneração para atender suas necessidades pessoais básicas, sua e de sua família. Esse é o parâmetro para que na Bíblia, esse é o parâmetro bíblico para que os pastores que trabalham de forma integral, os obreiros que trabalham de forma integral, recebam em remuneração em quantidade. Esse é o parâmetro para que eles venham receber, tá bom? Então eu quero dar um recado aqui para eventualmente um pastor, uma pastora, um obreiro que trabalha no ministério de forma integral possa estar me vendo e me ouvindo, tá? O recado é o seguinte: se os senhores têm um desejo de ganhar muito dinheiro, saia do ministério integral da obra de Deus, tá bom? Porque, de acordo com a Bíblia, vocês devem receber somente o que é necessário para a subsistência de vocês e para a sua família. Se vocês têm um desejo, ou de repente Deus colocou um desejo de vocês ganharem muito dinheiro, vá se qualificar, vai fazer um curso superior ou um curso capacitante que vai te capacitar para ganhar muito dinheiro. Isso não é pecado, ganhar muito dinheiro não é pecado, tá? Não é pecado. Então esse é o recado que eu quero deixar para os senhores, tá bom? Porque eu costumo comparar o seguinte: é como um agente da segurança pública. O agente da segurança pública, ele já tem a ciência que quando ele for um agente da segurança pública, aconteça o que acontecer, eles não podem fazer greve, porque já está previsto na Constituição Federal de que eles não podem fazer greve. Então a mesma coisa acontece com os pastores, obreiros que trabalham de forma integral. Eles têm que ter ciência que eles só vão receber aquilo para a sua subsistência e de sua família. Essa é a vontade de Deus, essa é a prescrição bíblica, tá? Então, eu confesso a vocês, amados irmãos, que eu sou de uma igreja a qual o pastor já é aposentado, muito bem aposentado, funcionário público de nível superior, a sua esposa é aposentada também, tá? E ele recebe um salário alto na igreja onde eu congrego. E qual foi a solução, a orientação, a direção que Deus
colocou no meu coração para estar contornando tudo isso até o momento. Deus já está me dando outras diretrizes para tomar atitude, tá bom? Então, Deus colocou no meu coração. Quando você puder, porque eu falei em outros vídeos, né, que eu sou advogado, praticamente iniciante, tá? A minha esposa não trabalha fora, tem um filho. Então vocês sabem que o advogado tem meses que ele ganha muito e tem meses que ele ganha pouco. Então sempre quando eu posso devolver o dízimo, Deus falou no meu coração, devolva em cima, na base dos 10% do salário mínimo, tá? Nessa igreja, tá? Então sempre quando eu posso faço dessa forma, eu devolvo os 10% em cima do salário mínimo nessa igreja quando eu ganho a mais, tá? E o restante do dízimo eu devolvo o dízimo, eu semeio, eu invisto nos ministérios que estão investindo pesado na evangelização da palavra genuína de Deus, na evangelização do evangelho genuíno do Senhor, né? Eu vejo esses ministérios que investem pesado no rádio, na televisão é meio difícil ter alguma coisa boa, mas é mais no rádio que eu vejo eles pregando mais o evangelho genuíno. E também eu invisto, eu semeio nas igrejas onde investem pesado na ação social, que ajudam, que trabalham com os moradores de rua, tá? Então essa foi a estratégia que Deus me deu, tá? E para confirmar isso que eu estou falando, pela misericórdia do Senhor, dele ter me revelado isso, há pouco tempo atrás eu vi uma matéria no YouTube mesmo, de que o missionário R.R. Soares, ele foi multado em 400 milhões de reais, porque eu vi a explicação do pastor Marco Feliciano, falando que o Ministério Público descobriu que muitas igrejas do missionário, cada uma igreja tem uma arrecadação diferente. Então aquela que arrecadava mais, ele pagava um salário maior para aquele pastor. E o Ministério Público, tendo ciência disso, eles pensaram o seguinte, né, respaldado na lei, que desta forma a igreja estava perdendo a sua essência, a sua natureza jurídica, a sua personalidade jurídica, porque a igreja, em tese, ela tem que ser uma organização sem fins lucrativos. E desta forma, esses pastores estavam lucrando muito, tá? E a igreja estava perdendo a sua essência, a qual ela tem até imunidade tributária por causa de sua essência de ser uma organização sem fins lucrativos para, em tese, edificar a sociedade. Então, aqui eu quero dar os meus parabéns a esse Ministério Público. Eu não sei se é o Ministério Público Federal ou se é o Ministério Público de algum estado, tá? Mas eu quero deixar meus parabéns, porque vocês, de repente, até sem saber, vocês fizeram a vontade de Deus, vocês defenderam a palavra de Deus, o que está na palavra, tá? Porque eu creio que Deus está levantando, né, muitos seus escolhidos, seus profetas, seus filhos, em lugares estratégicos na nossa nação e no mundo inteiro, tá bom? Então, meus parabéns, Ministério Público, e que Deus possa continuar, e que o Estado, Deus possa continuar usando o Estado para combater esses falsos profetas, essas igrejas que só querem ganhar lucro em cima dos fiéis, dos filhos de Deus, dos escolhidos, tá bom? E muitas vezes dos incautos, ignorantes que não procuram estudar a Bíblia. Por isso que é tão importante estudar a Bíblia. Aqui eu quero fazer um protesto
contra os terroristas da igreja, tá? Que falam, olha, você tem que estudar, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Espera aí, nós temos uma vida corrida, tá? Muitos são chefes de família, trabalham o dia todo, pega no metrô lotado e se cansa muito, tá? O que adianta ler a Bíblia cansado? Não vai absorver nada. Quem estuda concurso, quem se prepara para concurso público, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando estamos cansados, com sono, não absorvemos nada. Então, eu faço dessa forma. Deus me abençoa do mesmo jeito. Quando eu tenho um final de semana, quando eu estou num feriado, num tempo livre, eu acordo acordo de manhã cedinho, a mente fresquinha, e vou lá estudar, meditar, examinar as escrituras. Aqui também eu lembrei, quero falar também para os pastores que trabalham de forma integral, que ganham salário, quero falar para os pastores que trabalham de forma integral, tá? E os obreiros. Os seus filhos devem estudar em escola pública. Por que eu falo isso? Porque tem um irmãozinho lá da igreja que ele acorda de madrugada, ele mora no interior e tem que trabalhar no centro do Rio, no centro de uma grande cidade muito longe. Ele pega um ônibus lotado, depois ele pega um trem, um metrô lotado e trabalha duro de segunda a sábado. Chega tarde em casa, às vezes nem consegue ver o filho acordado, ver o filho dormindo, e ele recebe um salário mínimo, e o seu filho estuda em escola pública. Por que o filho do pastor tem que estudar em escola particular? Muitas vezes esse pastor acorda tarde, tem muitas mordomias, regalias, tá bom? Esse é um protesto que eu acredito que seja da vontade de Deus, tá? Então, amados irmãos, eu quero estar pedindo oração para que vocês possam estar orando por mim, orando pela minha família. Acredito que Deus, pela sua misericórdia, Ele tem me levantado, né? Eu me inspiro muito na vida de João Batista, o profeta João Batista, de Jeremias, tá? Esses dias eu estava estudando a vida do profeta João Batista, dizendo, né, que ele teve uma vida austera, desprendida das coisas materiais, tá? E eu me lembro que João Batista, ele não tinha medo de falar a verdade de Deus, ele tinha compromisso com Deus, tá? E eu me lembro da palavra de Pedro: mais importa agradar a Deus do que aos homens, porque é Deus que verdadeiramente nos ama, cuida de nós, e é Deus que verdadeiramente nos ama, tá bom? É Deus que verdadeiramente é fiel a nós. Somente Deus é verdadeiramente fiel a nós, tá? Então ele falou na cara do rei Herodes da Judéia. Ele falou: Herodes, não te é lícito deitar com a mulher do teu irmão. E ele foi preso por causa disso, mas até o final ele continuou firme no Senhor, ele não negou ao Senhor. É isso que Deus quer de nós, amados irmãos. Vamos nos despertar, vamos acordar, vamos combater, vamos usar as ferramentas que Deus tem nos dado, as redes sociais, tá? Vamos combater esses falsos profetas. Os falsos profetas não estão só na televisão, no rádio, longe de nós não, estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Vê na sua igreja o quanto que o pastor ele ganha. A igreja deve prestação de contas aos seus membros, porque são os membros que sustentam a igreja. Procura saber quanto o seu pastor, a sua pastora, quanto os obreiros ganham na sua igreja. Se eles estiverem ganhando um salário alto, está errado, tá? E Deus colocou no meu coração, já começou a ministrar, para que este domingo, estou fazendo esse vídeo numa segunda-feira, para que este domingo agora eu venha ter uma reunião com o meu pastor no gabinete
vem explicar tudo isso, tá? Que eu acabei de falar e que Deus falou no meu coração. Deus mandou ele ganhar somente R$2.000, tá bom? Então já peço oração a vocês, que vocês possam estar me cobrindo em oração, tá? Eu me lembro do apóstolo Paulo, que sempre tinha oportunidade de pedir oração por ele, tá bom? E não tem mais volta. Nós começamos a fazer a obra de Deus, começamos a atacar o inferno e não tem mais volta. E vamos continuar até o fim, fazendo a vontade de Deus. E quero deixar um recado para o diabo. Nós só estamos começando a mexer com as estruturas malignas nas regiões celestiais, tá? Porque não é à toa que Deus colocou esse título num canal que Deus me deu, e não vos conformeis. Eu estou inconformado, estou inconformadíssimo com a vontade do inimigo, com a vontade do diabo prevalecendo, né, neste mundo, na igreja, na minha vida, na vida da minha família, tá? Eu estou inconformadíssimo, e o que eu puder fazer, que Deus me capacite, porque pela misericórdia do Senhor, Deus me escolheu para estar fazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Tá bom, amados irmãos? Então, o objetivo central dessa mensagem é para que vocês tenham a sensibilidade, a percepção e a sabedoria. Se vocês estão semeando em terra fértil, você já reparou se na sua igreja verdadeiramente é uma terra fértil para você semear todas as suas sementes? Repare se na sua igreja verdadeiramente é uma terra fértil. Se o pastor ali, a pastora, não está se enriquecendo em detrimento do povo de Deus, se eles estão fazendo realmente o evangelismo, o ID, se estão evangelizando a palavra de Deus, se estão ganhando almas para o Senhor, se estão fazendo ação social, se estão atendendo, acudindo, se estão socorrendo os seus membros, quando os seus membros têm necessidade material, tá, amados irmãos? Então, percebam isso, tenha percepção, visualize, peça discernimento espiritual a Deus. Se não tiver, tá? Procura um ministério, semeie em algum ministério que esteja fazendo a vontade de Deus, esteja fazendo a verdadeira obra de Deus, tá bom? E Deus colocou no meu coração, o pastor, para falar com o meu pastor: ou o senhor recebe somente 2.000, ou eu vou denunciar essa igreja a qual o senhor pastoreia para o ministério público, tá? Deus colocou isso no meu coração. Agora vocês fiquem à vontade, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo falar mais, e se Deus incomodar o coração de vocês, tá? Se o Espírito Santo também incomodar para vocês estarem tomando essa atitude, que vocês possam estar fazendo de acordo com a livre vontade, e se, né, quiser fazer a vontade de Deus, que possa estar fazendo, porque essa é a prescrição bíblica, essa é a vontade de Deus, que os pastores recebam somente o que é necessário para a sua subsistência e de sua família, tá bom? Isso eu quero também citar também a fonte. Uma vez eu ouvi no rádio, né, que também não me deu inspiração total, mas eu lembro que falou mais ou menos parecido com o que eu estou falando. Não sei se foi um pastor, acho que foi um pastor que falou no rádio. Ele falou: olha, antigamente o dízimo era entregue em forma de alimentos. Então, ele falou contra os falsos profetas. Então, entrega para esses falsos profetas o dízimo em forma de alimento. Mas eu não concordo com ele. Foi totalmente radical, tá?
Hoje a igreja precisa sim do dízimo em forma de dinheiro, porque ela tem outras contas, necessidades, como eu já expliquei, tá bom? Então é isso, amados irmãos, que a mensagem possa ter ficado clara. Se eu esqueci algo de falar que o Espírito Santo mandou, que o Senhor possa estar me perdoando e eu possa estar falando no momento oportuno, mas a mensagem central é essa: semeie em terra fértil, tenha sabedoria, tenha discernimento espiritual para saber se na sua igreja é terra fértil ou não. Se não for totalmente, se não for totalmente, devolva o dízimo na base dos 10% em cima do salário mínimo. Ninguém precisa saber quanto você ganha, tá bom? Ninguém precisa saber. E o restante semeia em ministérios que verdadeiramente estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a verdadeira obra de Deus, estão ganhando muitas almas para o Senhor, estão vencendo, estão vivendo o verdadeiro evangelho do Senhor, tá bom? Então essa é a mensagem, esse é o recado do Senhor, que eu acredito que Deus me usou para estar te transmitindo. Eu agradeço a Deus pelo rico privilégio e pela honra de ser somente um instrumento, um canal do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E saber que todos nós podemos ser um instrumento sempre nas mãos do Senhor. Basta nós deixarmos ser usados por Deus, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem com o Senhor Jesus Cristo. E nunca se esqueça, e não vos conformeis com a vontade do diabo no mundo, na sua vida, na sua família e na igreja, mas transformai-vos o mundo pela renovação do seu entendimento, que vem através da palavra de Deus, para trazer a vontade de Deus para essa terra, para você, para a sua família, para a sua igreja. Essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, e que seja feita, e que tragamos a vontade de Deus, que nós possamos trazer a vontade de Deus, assim na terra como ela é no céu. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como ela é no céu. Que nós possamos contribuir para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como ela é no céu. É isso que Deus quer. Fiquem com Deus em nome de Senhor Jesus. Amém.